Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e esse vídeo é para falar sobre um grande ecossistema imaterial que às vezes floresce desequilíbrio em alguns seres vivos que não conseguem estruturalmente consentir o peso dessa realidade material, né? A gente vai falar hoje de alguma coisa que eu chamo como psicologia do discurso, que nada mais é do que um déficit no processamento intelectual de gerenciar os discursos que as pessoas realizam da vida, né, nos seus diálogos. E todo dialogar, ele, querendo ou não, é uma vaidade de expressão energética, porque quer transmitir sobre imaterialidade de ondas, a crença de que desse desimpulso vai funcionar reistintivamente da oralidade um desequilíbrio do qual o receptor vai ter que drenar esse discurso e vai ter que boiar sobre ele ou até mesmo trafegar sobre ele para chegar em alguma conclusão. Porém, toda conclusão de qualquer discurso não chega perto do que realmente se discute, né? Chega em uma adequação lógica, né? Porém, nós seres humanos temos uma certa ambição de preenchimento, né? A natureza já está toda preenchida, porém a gente discute com a natureza para poder desassassinar ela e desse assassinato usufruir dessa morte da natureza, porém convergindo essa morte para uma vida desestrutural, uma vida que despotencializar a nossa vida. Como? Transformando esse assassinato em algo seguro, né? Preenchendo a desarmonia desse assassinato transformando essa desarmonia com a nossa harmonia, né? Então existe uma operação eu acho que chama antropocentrismo. Deixa eu só conferir aqui. Eu vou até compartilhar a tela de uma vez, que aí a gente vai navegando e vai discutindo essas questões. Antropocentrismo. Centrismo vem de centro, antro vem de... antropocentrismo é um pensamento filosófico que coloca o homem como um indivíduo central, né? Então, esse desencadeamento colocou o homem como uma chave do processo da vida, da natureza. Então, nesse score, nós sobre o nosso parecer de interação com a natureza, estamos descentralizando a nós como uma chave desse produto, dessa razão,
de buscar controles da natureza, assassinando a natureza para transformar essa desarmonia, esse desassassinato em produtos desestruturais. Um dos produtos de desestruturação, querendo ou não, é o alfabeto. Você vai falar assim, pelo contrário, o alfabeto ele não mexe com ninguém, ele só tá aí pro bem, ele ajuda a gente a organizar as coisas. Tá, até eu concordo em algumas partes dessa situação lógica. Porém, o alfabeto ele desassassina a harmonia natural das coisas, porque ele desemprega uma convicção que não existe, né? Deixa eu olhar para vocês aqui. Ele desemprega uma convicção que não existe, que não é 100% fidedigna. Porém, sobre a ambição de utilitarismo alfabético, a gente diz regir já há muito tempo, e por muito tempo regir, nós acabamos nascendo regidos, né, por essa tecnologia alfabética. É difícil desestruturar todo esse armamento tecnológico dos conjuntos de palavras que são materializados pelo assassinato da natureza. Eu sei que é difícil para você enxergar isso como um assassinato, porque parece que todos estão bem desencadeados em suas cadeias socioeconômicas, em suas profissões de desinteresse humano, social. Porém, é de guarda a gente buscar nesse roteiro da história de passagem soluções. E o ser humano atualmente ele precisa de uma solução, a solução dessa estrutura, desse engessamento, até porque ele precisa de conhecer que ele não é culpado de tudo e nem de todos, que esse antropocentrismo ele é sintético, ele não é natural, né? Que o homem não é a razão e nem o poder sobre todos, né? E esse generalismo, essa busca por concorrência ilógica, né, contra os seres da própria lógica, seres da própria raça, é em vão, né? Não vai levar o ser humano ao conhecimento nenhum, por engano, né? Ele só vai conhecer aquilo que ele produz, né? Mesmo assim, esse conhecimento não vai ser tão fidedigno assim e vai acabar traindo ele nessas ambições maquinadas aí da vida, né? Porque a traição vai aparecer no próprio homem, desengessando e injetando em si o vírus da sua autodestruição, o seu próprio assassinato. Então, para mostrar para vocês que o português não só o português, mas a linguagem, o poder desse discurso, a arte dos discursos, a gente tem livros, né? Aqui, ó, gramática vem de grama, né? Grama para nós também é utilizado como um feedback de medida, né? Você tem o quilograma, as gramas, então ele representa um expoente da medida. Qual que é a proporção de matérias que eu tenho, quantas gramas eu tenho. Porém, gramática, a grama da ática, né? Tem uma armação, e que tangencia por se portar em norma. Existe a norma dessa gramática normativa,
Por que ativa? Porque desobriga sobre esses preceitos sociais a necessidade de ativar. Nós somos, querendo ou não, fisiologicamente de sentidos da natureza, né? A gente destila os sentidos para poder se sentir seguro. Essa é uma ambição característica da vida, né? Da vida que cuida da própria vida, né? Ou seja, o organismo. E dessa do organismo, né? De escutar o organismo, a gente vê que qualquer descarga sonora é um risco, sabe? E até por ver isso e discutir a necessidade dessas descargas, né, por gerenciar a educação, a gente coleta, né, todos os elementos dessas descargas para poder organizar esses tipos de descarga, né? Vamos lá. Então, a gente pode chamar essas descargas de camadas, né? E sobre essas camadas, a gente encontra temáticas do discurso, né? Porque essas temáticas facilitam o raciocínio direcional ou indirecional de um discurso, porque ele pode ser direto ou indireto. Quando ele é direto, dá para ter um maior controle, porque você consegue trabalhar melhor a recepção. Então existe um trabalho melhor da recepção. Aqui já não. No indireto você precisa de descascar as impressões que digerem no organismo. O que eu quero dizer com isso? Que todo o discurso, toda essa desfibrilação sonora, ela é passiva de associação para o ser humano. Então, sobre essa associação de valores e coisas e tais, a gente associação de valores às vezes confunde toda essas relações discursivas, né? Então, nessa procura pela associação, a partir da procura, existe dessa associação preditiva. Por que preditiva? Porque geralmente o discurso, né, a oralização, o trabalho sonoro, essa questão da desfibrilação que rege a sociedade, que faz coleta de reações, pratica-se, né? E nessa prática de coleta de reações, a partir dessas reações conseguem um feedback que gera uma colunar. Essa colunar, ela meio que desestrutura um limite de compreensão social ou de associação. Então esse alfabeto,
ele desalfabetiza a gente a partir das semelhanças. E por essas semelhanças, a gente vai construindo as camadas. E dessas camadas a gente escala previsibilidade de compreensão. Até porque somos limitados na descompreensão sonora, a menos que pratiquemos o deslimitar, que é praticar o canto, né? Só que geralmente, falando no geral, né? No geral, a gente não pratica o canto. Então, geralmente, a gente conhece nossa escala é bem pequenininha de elementos orais. O que eu posso dizer? Isso pesa muito a razão psicológica. É o que eu chamo de psicologia do discurso. Por quê? Por que não psicologia? O pi, ele para nós, o pi é um P, é uma pressão desinflexionada. Pressão. Porque a gente não tem esse ponto para baixo aqui, ó, que é uma exclamação. Se eu colocar o pi aqui, ó, é uma pressão, que P para nós é pressão desexclamada, né? Porque se para baixo eu tenho uma ponto de uma exclamação, nem sei se é assim, aqui, ó. Se para baixo eu tenho uma exclamação, virando para cima eu tenho uma desexclamação, certo? Então, desexclamar seria o que? Né? Vamos ver aqui. Desexclama. Um sinal de pontuação utilizado para exclamar algo no final da frase. Exclamativa é você fechar. Então aqui você abre, você sobe um ponto, né? Desexclamar é apagar. Então, exclamar é apagar, desexclamar é acender, né? Então, se eu crio um acendimento, né, eu gero uma atividade nessa pressão. Então, eu coloco a pressão em função de algo. Só que quando eu coloco essa pressão em função de algo, no caso da psicologia, se eu assumir essa pressão em uma escala, que essa escala para nós vai ser uma energia, e aí a energia que entra no organismo, por isso pesologia, a energia e a energia entre uma escala de suportamento das pressões orgânicas que insola entrar log é como se fosse um objetivo, né? Que insola entrar na atividade do organismo, atividade A, desexclamando, despontuando no organismo. Beleza. Se entra uma atividade no seu organismo e o seu organismo descontrai-se a ela, você vasoinflexiona-se em função dessa descontração. Então existe um vasoinflexiona-se em função dessas informações, entradas, né? Então, vasoinflexiona. O que é vasoinflexiona e desinflexiona?
e desinflexiona. Isso é como se você dançasse no ritmo da música, né? É você encontrasse um paradeiro ambiente no individual, nesses paradeiros sistemáticos que envolvem o seu organismo, para poder destoar-se sobre essa energia e encontrar um paradeiro equilibrado, né? Equilibrado. E geralmente quando há uma sobrecarga a gente precisa de dois, né? Dois de nós. A gente precisa de expoentizar nós para gerir essa sobrecarga. Porque a gente não tem, né? É como se a gente tivesse que esticar a fibra em dois. Porque a nossa regência são fibras acordológicas. Com o passar dos eventos, experiências. Então, essa regência orgânica que expede para nós a saúde diária essa regência que expede saúde diária, essa regência aqui, ó, está de acordoada com as fibras. Então, essa regência é pura matemática e lógica. E lógica é o desapontamento lógico das desinflexões e reinflexões para poder se estabelecer dentro de um limite escalar que é a escala referente à atividade que se predispõe em ambiente, né, que tangencia você sentindo a sua relação com uma atividade. Então, tudo isso desinflexiona e desenvolve-se um paradeiro lógico, fisiológico no organismo, para poder o organismo se sentir equilibrado, para poder continuar suas operações. A bomba cardíaca, a desfibrilação atrial, ventricular, as injeções de acetilcolina nos terminais musculares, todos os eventos, né, que o seu organismo realiza, principalmente quando você sai na rua e precisa se reagir às outras pessoas, aquilo é expediente de diálogo, né? Até por isso a gente não precisaria dessa engrenada. A gente se tornou essência dessa necessidade e fermentou essa necessidade a certos pontos que hoje ultrapassa a razão do homem, né? de utilidade, né? O que é isso? É ultrapassar. É você querer conhecer tudo além do que existe no tudo, né? No tudo dessa incrementação alfabética. Por quê? Porque dá para fazer isso. Se o campo alfabético é permeado de limites, né? Você tem regras e você tem as quebras de regras, e as quebras de regras são bem evidentes, né? Quando você tem os padrões para poder fazer as comparações. E assim, essa pesologia do discurso, ela desde o primeiro contato, né, desde a infância, no início do processo de aprendizado, interação da criança com essa razão de se adhesionar-se, né, ou seja, de se preparar
combustoriamente para poder gerenciar diálogos, né? Estar sobre diálogos e não estar perdido enquanto dois seres estão falando, desde sua infância, o ser que é para pescar, né? Por que pescar? Porque geralmente o processo inicial é uma pesca, né? Ele vai na infância, a criança ela vai vendo semelhanças naquilo que desconhece até então, por vários tipos de trabalhos associativos e de escutar muito ou ver alguém falando, que ela vai pescando essa desassociação de sentidos para esses gemidos, né? Para esses concedimentos sonoros. E aí ele vai se alegando e se organizando estruturalmente, organicamente, para sentir esses despescares cada vez mais íntimos. E aí isso vai tornando algarismos no processo de denotação. E aí esses algarismos vai fazendo um peso. E olha só, pesando. Algarismos que significam que referenciam para ele essas palavras em ritmos de diálogo que ele assiste e consiste em assistir, vai se tornar algarismos de pressões para ele, e ele vai despressionando isso a partir desse processo de desentendimento. Então, olha, algarismos pensando a insuflação do distender entre camadas de razões de notas. Por que o distender? Esses algarismos eles referem-se à dispressão que o organismo pesa frente a essa desfibrilação oral, né? Porque a criança ela é muito sensível, né? Você tem, assim como você tem pessoas que trabalham muito com uma coisa e se tornam super sensíveis a elas, principalmente os músicos com a sonoridade, porque eles ficam horas escutando sons e aí eles vão se afinalando organicamente para gerenciar o discurso dessa sonoridade. Então a mesma coisa você tem nessa integrada da criança, que ela é muito sensível e ela vai destrabalhando essa sensibilidade até porque dói a ela, desincomoda a ela essa rarificação da oralidade, até então não conhecido em organismo. E até que ela despreenda-se dos riscos, né? Ou seja, se convença de que a pessoa ali discursando não é um risco para ela, leva um tempo. E esse tempo pesa e despesa na criança, distendendo essas fibras e chamando as razões das notas a aparecer a ela, né? Então tem notas que para um diálogo, para alguém conversando, não parecem amedrontadoras, mas para crianças parecem uma selva cheia de predadores, parece uma selva cheia de dinossauros, sabe? Então até que ela entenda que o dinossauro ali não é um predador dela e que aquela comunicação não é para poder lutar por ela, para quem vai pegar ela no colo e vai fazer um processo com ela que vai distender e vai fazer ela ficar tonta, isso e aquilo. Esse destoar-se da razão afunda-se na emoção de entregar-se a ela uma ilusão somática, quântica, porque ela não entende, ela não está efervescida e cozinhada por essas rotas que a gente ornamenta nessa gramática ou nesses poderes de discurso científicos, né? Ela desnecessariamente para ela isso são só abstrações no processo.
Aí, por exemplo, depois que ela passa essa fase da infância e começa a sentir o poder de atração desses algarismos que se tornam sobre a organização da dispersão sonora, uma espécie de visual, né? Por quê? Porque ela é como se a criança ela lançasse uma nota e mudasse o olhar que enalteciam para com ela, né? E aí ela começa a entender essa magia, a magia do discurso, desse peso. E aí gera uma certa ambição de conhecimento, porque antes ela ficava lá assim. Aí a pessoa olhava para ela e retroprojetava ela assim. Aí agora que ela fala, as pessoas já olham para ela com diferenciais, com potenciais diferenciais de ilusão, por causa da alusão do discurso. Então, isso se torna uma arma intelectual que despede a ela, sobre essas expressões sonoras, um certo status de poder, de chamar a atenção. Então ela observa que o choro às vezes traz conquistas de territórios. Ela percebe que às vezes uma fala mansa faz um olhar doce, transduz um olhar doce para com ela. E às vezes até ela mesma consegue materializar esse doce ganhando uma bala, um doce do seu emprego, do seu né, de quem consente ela, né? E é cá, todos nós somos essas crianças, né? Engana-se o bobo que não vê e não consente esse desintelecto, porque nós somaticamente conseguimos muita sofisticação tecnológica com o passar do tempo e das educações que sofremos, porém continua todo mundo criancinha. Tá todo mundo criancinha. E o resultado disso é que todo mundo está precisando de psicólogo, para despesar esse coro de sonoridades desentendidas. Por quê? Porque se você não transduz treinando sonoridades, você não consegue descascar as dissonoridades que estão ao seu redor. Você transduz esse sinal e o seu organismo sente medo a ele, porque isso tudo desintimida fisiologicamente o seu organismo, a sua recepção cerebelativa. E aí isso faz com que você se sobrecarregue de medo que desexpoentiza, porque você não acredita que aquilo é a fonte de medo. Você não acredita que você ainda é uma criancinha. Mas você cara. Né? Não, você tá numa selva. Você é uma criancinha. Às vezes você escuta pesologias dos discursos e não consegue descascar a real intenção desses discursos, que às vezes é indireto ou às vezes é até direto. Porém, o ataque direto do atacante, às vezes ele consegue driblar com o desfocar ou o reenfocar, com a janela de sentenciar a oralidade. Não é à toa que no Brasil, terra do futebol, do gramado, existem várias pessoas que se desarcam e consentem técnicas dos discursos de peso. Assim como existem pessoas que são apaixonadas pelo futebol de botão, por exemplo, futebol de mesa, futebol de videogame, futebol de campo, e pessoas que são apaixonadas por treinar esses apaixonados, os pais e as mães deles, porque sabem que diretamente, objetivamente, o que importa na vida é o seu filho aprender a jogar esse jogo.
Sobre essa orientação, então, essas janelas que eu chamo de que a janela ela tá entre as nossas fibras nessa rota aqui, ó. Então existe essa rota desentendida, né? Toda essa rota que é fibra e liga o organismo, tá tudo ligado, sabe? Então se a energia entra aqui, eu falo, eu descarrego a energia. Veja bem, a energia entrando, ó, e eu descarregando. Agora, se eu não descarrego e fico só sentindo, ela vai vibrar mais ainda no organismo. Aí vai chegar um ponto que vai vibrar tanto que o organismo vai chorar. Vai pegar e vai expedir essa descarga sobre algum fluido e vai jogar fora, ou sobre algum líquido, ou sobre algum alimento digerindo. Ele vai jogar fora essa descarga, porque ele procura por descarga. Nós somos detectores de energias, porém nós guardamos essas energias, e quando elas nos sobrecarregam, nós descarregamos, né? O psicólogo é um verdadeiro, assim, sem desmerecer o profissional lógico, mas é um verdadeiro terreno de jogar lixo, né? Vamos ver aqui, eu acho que é lixão que fala. É um verdadeiro lixão, é um lugar que você descarta energia, porque a gente tem vários tipos de sacolas de lixo, né? Lixo reciclável, lixo volta para a natureza, lixo contaminado. O psicólogo, ele é um verdadeiro trabalhador com lixo, com essas descargas. Não adianta. Se você carrega lixo com você, esse lixo vai lixar você, sabe? E vai fazer você dificilmente querer descascar os discursos que mexem com esse tipo de energia que você guarda. Então, mais ou menos, eu chamo essa psicologia do discurso por conta do peso e do preço que isso é para o ser humano, porque isso meio que cola no ser humano, essa energia, e lixa ele colando. É para o ser humano ser livre, não é para o ser humano carregar toda esse discordamento, né? Porém, sobre essas relações do indivíduo com essa nossa natureza e essa tecnologia, né? Subversivamente, o ser humano está se predando cada vez mais em função dessa desilusão, de desacordar sobre uma grade material que lhe pesa, né? Lhe pesa um preparo, uma militância. Então, sobre essa vasoinflexiona-se e desinflexiona, por desestruturar da ciência e do conhecimento de retroprojetar as energias e guardar as desescalas que já fez entre as pastas que organiza no seu íntimo, cria função para desempastar e desprocessar várias temáticas ambientes e se atrejeitar, né? Por quê? Porque sobre essa logo ia, você demora para sair de casa, logo ia, né? Então você se insola, você se pré-prepara para logo ir. E esse pré-preparo faz você desadhesionar-se para se
para a função. E às vezes a função é a rota do trabalho, é o trabalho, às vezes é ir para uma padaria, é ir para uma loja de conveniência, um supermercado, realizar as atividades diárias. Só que a gente sabe que área é jogo. E ser humano é domesticado por essa ambição tecnológica do jogo, por despesar expoentes de fala, discursar-se. E sobre esses pesos de discurso, a gente vê que esse peso do discurso floresce até mesmo na personalidade que a gente percebe desse vibrador, desse vibrator, ou até melhor, desse íntimo ador de estar sobre função dessa operação, ou seja, as familiaridades. E há também sobre essa íntima a desintimada, que revela no ser a predileta personalidade de ser, ou seja, o uniforme social, né? Então a gente tem vários tipos de uniformes, né? E esses uniformes, eles caracterizam nesse intimador de área a pré-sabedoria posológica, né? A pré-sabedoria de que ele é um agente que está desinvasoflexionado, né? Ele está inflexionado no padrão da regência dessa função, ou seja, alquimicamente eu posso segui-lo, embora às vezes esse ser, né, trajado de uniforme esteja meio que desatualizado, ou até mesmo esteja para com um engano, né? Então, às vezes, esse trajar também pode nos enganar. Então, a gente sofre várias insolações e elas nos pesam por nossa ambição lógica de se preparar em organismo fisiologicamente, vasoinflexionando ou desinflexionando os ritmos que a gente vai precisar dançar em função da conquista ambiente. Ao mesmo tempo que antigamente a gente buscava sobre um choro conquistar um novo território no sentido de colo, né, e reagente para com a gente sentir, nós choramos nessas estações, buscamos chorar no choro correto para poder conquistar as disfunções que são colos para nós. Por isso cologia, porque vão nos colar e nesse descolo vão fazer com que a gente saia vitorioso, ou seja, a gente conquiste o território, a gente conquiste o colo, ou a gente conquiste a colocação que nos intimidou a ir a esse local e de sofrer essa desexclamada. Desexclamada também é quando alguém pede algo a nós, né? Então ele desintima o nosso sistema no 3,14. Então você terá vírgula 14. Olha só, catar, vir, agir lá, terás, né? Então terás, se vir, agiu lá, função, e catarse. Catarse é se catar, se catar você no colo, ou se você conseguir esse catar do pé, essa coisa, catar do pé. Então toda essa ambição, essa tecnologia, ela desenguarda-se a partir das semelhanças, né? Então engana você que se você lê muito ou lê rápido,
tá mais sábio, né? Mas se você consegue ler as semelhanças e se portar como uma eterna criança, você consegue desintemer-se no organismo e desintimidar-se, chorando, porque chorar é uma constante em nós, né? É o descarregar, né? A criança, quando ela chora, ela não chora sem razão. Ela descarrega toda a discordância sensitiva que existe nela. Então ela chora porque ela se discorda. E é muito sobrecarregado para ela essa discordância sensitiva. Então quando o pai pega a criança no braço, ele acordou a criança a ela e apreende a criança, esses terminais sensitivos da criança, lidando, ajudando a criança a lidar com essa sobrecarga sentida. Existe quando ela dorme, ela apaga, ela consegue fechar os canais. Mas quando ela está acordada, eu falo assim, crianças de colo mesmo, porque somos, né, estruturalmente, só que a gente nos diz pesar, acimentando-se, conforme a gente vai crescendo, de elementos imateriais, né, que fazem desfibrilações desenconcorrerem com a concorrência, né. Era para a gente estar concorrendo ao tempo todo, só que a gente se desconcorre por conta dessa acimentação. E essa acimentação pesa, principalmente os discursos sinápticos, né? Então, se você está num ambiente, existe alguém conversando, é como se o seu organismo sentisse e desinterpretasse essa conversa. Se você não conseguir descascar essa conversa ou se unir a outra pessoa para chorar com ela, chorar mesmo que seja na forma coloquial do português, você vai ficar ressentindo, seu organismo vai ficar ressentindo essas desvibrações. E às vezes essas desvibrações tentam se ejecionar como uniformes que desenganam, né? Fazem desengano, tentando vibrar e discorrer sentenças. Sentenças que não eram ou não são cognitivamente aceitas para ser e estar como ser humano, servindo o ser humano, né? Nós somos e estamos pela semelhança, pela arte da semelhança respeitamos. Quando desassemelhamos a semelhança, a gente perde o poder da aderência do respeito, e aí a gente desajusta e fica desconectado, desantenado com essa referência preceita de campo, de área, da gramática e das suas particularidades de demonstrar as desequações que existem, né, nas regras, né? Até por isso mesmo o SUS tá cheio de pessoas que desentemaram essas regras, né? Regras de trânsito, regras de comunicação social, regras de comunicação com o próprio indivíduo, pessoas que tentaram segurar os choros e aí não conseguiram, aí acabaram tendo que ir no médico, chorar com o médico, porque existem várias temáticas, amática, vários campos de choro, amática. Várias estratégias de chorar, de chamar a atenção. Não. A própria oração é uma, né? A escala que a gente tem entre o céu e inferno, inferno e céu, ela às vezes faz assim,
por causa desses desenganos, desses desengenhos. Então, ó, céu e inferno, céu e inferno. Dependendo da escala, ó, sensibilidade e insensibilidade, discurso, choro ou desencargo de choro, né? Então, olha só. E aí agora você tem um átomo e as atomicidades e os elétrons que orbitam. Se você tem mais elétrons, você muda a performance. Se você vai criando mais elétrons, você vai afastando do núcleo. E aí as camadas de Soal. Então, tipo assim, a verdade ela é que mais sente e que mais muda a direção. Agora, se você diz em verdade, então você tem um átomo muito carregado e aí você nem muda, você fica preso nesse átomo. Ó. Então, se tem quanto menor o átomo, por exemplo, a água, o hidrogênio, H2O, mais você se serve dele. Agora, quando você tem pedras, metais, você briga com eles assim, ó. Eles vão enigmatizando, eletronegativizando o seu discurso de positividade com a vida. E aí quando pensa que não, você vê uma coisa assim, e aí você é livre, aí você, né? Aquilo te fisga. Então a pescologia, né? E aí você desempesca você para pescar uma logia, um sistema lógico, né? Um sistema, uma imposição de regras, de desacordoar essas gerências. Então a química ela revela muito bem isso na sua periodicidade, nas suas elementaridades. Porém a gente precisa de fazer as brincadeiras que a gente perdeu a arte de fazer, porque desafiando os conhecimentos e nos colocando no lugar certo, a gente consegue dissolver tudo, porque olha cá, esse aqui é o melhor dissolvente. Essa aqui é o melhor dissolvente, melhor condutor. Né? Então, se tem alguma área estressada no seu organismo, você manda água, a água chama sangue para desaguar aqui, e aí o fígado libera na corrente sanguínea vários condimentos já pré-preparados para isso na geladeira, né, que tá na geladeira, às vezes resto do dia anterior, e aí o sangue leva, cozinha, recirculando, e quando chega no ponto certo desse cozinhar, ele vai lá e serve a área estressada do seu organismo, né? É mais ou menos isso. Vamos ver aqui se tem mais alguma um dizer sobre isso. Tá, então é aqui, ó, a camadas. Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem várias camadas de fala. Gêneros de música musicais. Olha só, de um instrumento e de uma oralidade, a gente tem vários instrumentos. Tudo isso aqui, em via de regra, é camada, né? Que utiliza notas sonoras para se destoar, né? Então todo gênero, um pouquinho, gênero, geme,
brilho da natureza diferente. Por quê? Porque busca retroprojetar do arco do amento sonoro a imagem mais assemelhada a esse gênero que geme na natureza. Então, para desempedrar, para desgemer sobre a forma geométrica, de despassar a entonação, a gente atravessa cientificamente várias buscas, né, dessa imaterialização. Essas buscas se tornam gêneros. E aí esses gêneros discurtem os curtos que existem no nosso organismo, porque cada tipo de medo no organismo desvia líquidos de constrições para determinadas regiões. Então é como se coagulasse. O medo é como se coagulasse elementos do organismo e pesasse a passagem dos fluidos, né? Pesa passagem dos fluidos orgânicos. Então essa é a primeira nota, a nota orgânica. Então esse é um núcleo. Você sabe o núcleo do átomo? Então, elementos. Não. Elementos. Então aqui ó, a gente tem a tabela dos elementos e cada elemento ele se comporta de uma forma na natureza. Vamos ver. Aqui ó. Então, geralmente o núcleo ele é o interior, é o que desintimida sobre a dispersão de fora, né? Então, se você bate aqui fora e você mexe nessa estrutura, nessa geometria aqui, você desacena ao núcleo. Então, olha só, o desacenar ao núcleo é isso, é a primeira nota, e ela evidencia a área e limite de ataque consentido pelo organismo a partir da entrada X, né? Então você tem um organismo. Eu vou desenhar porque eu não tô nem aí para poder fazer uma coisa bonitinha, não. Então eu tenho um organismo aqui, ó. Bingo, né? Vamos pôr de conta que esse aqui é um organismo. E aí esse organismo para nós, ele é um elemento da natureza. Se a gente colocasse a natureza, o ser natureza, a unidade da natureza como a Terra, esse organismo seria o quê? Um elétronzinho, né? Uma faísquinha assim, um eletrozinho orbitando. Então vamos supor, né? Esse organismo, ele é o nosso deixa eu melhorar a visão aqui. Ele é o nosso átomo,
que se configura conforme as reações que faz. Então, nosso átomo, beleza. Esse é o nosso átomo. Né? E aí o nosso átomo, essa aqui é a camada mais próxima, só que esse aqui é o núcleo do átomo. Essa cruz, essa bola, essa cruz e essas retas aqui, ó, né? Esse vetor, vamos pôr esse vetor, é o núcleo. Então, para mexer com o núcleo, a gente tem que vencer essas camadas, né? Bom, porque o organismo ele é cheio de camada. E aí nessas camadas do organismo, ele se organizou, ele está organizado sobre uma harmonia característica. A harmonia característica, a gente estuda ela na anatomia. É como que se organiza as dispersões do organismo a partir dos seus elementos de composição. Então, olha, esse ser aqui, ele é cheio de camada, ó. Se a gente pegar aqui, ó, a gente tem essa estrutura aqui, essa estrutura, o rim, o sistema digestório, o sistema muscular, o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema nervoso, o esqueleto e a pele, esse órgão. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que esse camarada aqui é um núcleo, né? E assim como ele tem um núcleo e de dentro para fora existem vários átomos com seus núcleos fazendo ressonância, né? Tentando buscar ressonância para poder se manter em equilíbrio. Então, esse ser aqui, ele busca R, né? Ele busca R e E. Não. Aqui. Beleza. Vamos desenhar. Esse C, ele é assim, é organizado de vários, é a organização de vários elementos, né? E tudo tá bem costurado, olha. A regência tá bem bem organizada, né? A adequação. Tudo tem um lugar certo. Esse lugar certo tá bem fixo e bem amparado por um esqueleto, uma estrutura. E várias fibras que discorrem as descargas ambientes. E várias coisas com gorduras para poder facilitar essas descargas. Beleza. Porém, então a gente tem uma camada, né? Então a gente tem várias camadas em um ser. E esse ser, para nós, ele é o núcleo de si mesmo. E a partir do momento que ele está para a natureza faz assim com ele, olha. Faz entrada aqui, faz entrada aqui. Então sempre tem um vetor de entrada, ó. Faz entrada aqui. Então todos esses vetores são descargas, né? E aí que despressionam ao pré.
pressiona pelo quê? Por escalas. E essas escalas, geralmente da fonte, elas partem fazendo leque. Ao leque. Então P-leque, P-leque de um R, né? E esse R mexe com o R que está aqui, porque está tudo buscando ressonância aqui, A ressonância é todos os sistemas tentando gerenciar a homeostase, a harmonia. Vamos pegar aqui, o elemento, ele na natureza, ele prefere sempre a homeostasia, que é um termo que a gente utiliza nas áreas médicas, né? Estado de estabilidade, equilíbrio, né? Então, essa é a homeostasia. E o ser humano, ele por ser um elemento também, assim como esse elemento, em estado de natureza, sobre as vibrações elétricas que lhe compõem a partir do seu núcleo de reações íntimas com essa natureza, busca o tempo todo essa homeostasia, essa harmonia. Porém, quando ela reage com outras harmonias, outros seres que procuram o tempo todo a harmonia, há um desarmamento, há uma desarmonia. E aí, sobre essa desarmonia, que eu quero revelar para vocês esse peso. Então, esse peso que cola e colore o nosso agir, fazendo essa desarmonia sobre a nossa função, sobre a função que a gente estava, sobre essa função aqui, que a gente estava, né, falando pro nosso desenvolver, pesa. E esse peso, ele tá nesse varal aqui, ele se encontra nesse varal, né? Quando você desmonta os elétrons que despesavam, que desestruturavam a homeostasia, você desequilibra esse ecossistema, essas reações nucleares desse núcleo, no caso. E aí, se você desequilibra, você desconvence esse ser a buscar a harmonia. Só que se você tira o elétron aqui e aqui você coloca assim, loja de elétrons, log de elétrons, log de log de elétrons, você tirou aqui, né? Aí você tá mandando ele para cá. Porque o caminho dele era para cá. Só que no meio do caminho você meio que iludiu ele falando assim, ser, você não tem mais você não tem mais esse elétron. Aí a descarga vai fazer ele chorar, e para ele buscar o consolo, ele vai buscar o melhor lugar para chorar, o lugar que ele tem esse elétron. Ou no meio desse choro alguém vai falar com ele, ou uma placa vai falar com ele que nesse log de tem o elétron, tem esse para vender. Viu como tudo é assemelhado? E aí e esse aqui, e quem que é esse aqui? Esse aqui é o peso do discurso da lógica.
Então é esse que dá a porra da loja pra gente ir, né? Ou outra coisa que você prefira, né? Então é essa pra mim que eu queria mostrar pra vocês, que é a é o preço, é o despeso do do discurso da loja, ou psicologia, sei lá. Bom, desculpa aí essa prática aqui no vídeo, mas bom, eu queria mostrar era isso pra vocês, que todo mundo é criancinha, não adianta, né? Por quê? Porque todo mundo é recheado de elétrons. E quando esse recheio se desequilibra, todo mundo chora buscando colo de pai elétron, né? Parear elétron. Não tem como. É como se fosse uma lei na natureza mesmo, né? O único problema é que às vezes as pessoas se confundem com esses caras que discutem, né? Os arrancadores de elétron. E aí esses caras arrancam tanto elétron e fica bagunçando a vida da pessoa, que aí essa pessoa ela não consegue, né? Não consegue se organizar, e ela meio que apela e cria uma receita de dano bem forte, né? Um prejuízo bem forte. E geralmente esses caras são as televisões, né? São as redes sociais, são os falsos amigos, né? Porque uma coisa que eu falo até mesmo com minha mãe, que a gente não tem amigo, né? Amigo de verdade é muito difícil. Você conseguir né? Você já é vitorioso, porque geralmente as pessoas, esses falsos amigos, eles estão mais buscando elétrons de você para, em momentos oportunos, te desofenderem, para poder parecerem que são maiores que você, mais inteligentes ou melhores. Mas todo mundo é ser humano, todo mundo é neném, todo mundo fica praticando o tempo todo a arte das imaterialidades, né? De suportar essas imaterialidades. É claro que existem várias áreas e vários discursores de elétrons para poder nos oferecer as desofensações que a gente precisa de ir na loja de lá e na loja de lá, para voltar a ser homeostático como a gente sempre por natureza, por elementariedade, né? Então, pessoas assim a gente tem que ignorar ou tentar fazer de déficit de inteligente para essas pessoas não pedirem retratos dos nossos elétrons para poder segurar e depois se apaixonar nos desapontando, né? É mais ou menos isso que eu acho, né? Então a gente dificilmente tem amigo, né? Amigo, quando reage a nós, soma um. Você entendeu? É a esposa, é o filho, é a família. Quando reage no seu átomo e forma um, né? Isso é amigo. Isso é o poder, né? Quando não soma, aí pode largar pra lá, nem escuta, né? Não vai falar nada que vai desreacionar algo bom, né? A única coisa que vai querer vai tomar desemprestado de você ou das suas orbitais elétricas um desimpulso. É a única coisa que vai fazer.
Então vou ficando por aqui. Esse foi os meus preceitos de hoje. E aí a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, onde eu vou falar outras coisas. A gente está com uma playlist bem bacana aqui, falando hermeticamente, né, tentando destacar as ergonomias que substrata e ativa a gente sobre até mesmo essas referências gramaticais de português, de desficionar nas desapreensões, né, dessas partículas, a periodicidade dos elementos, ressaltando principalmente das dissonorizações algumas semelhanças que elas podem estancar-se nas nossas hemorragias, se é que vocês me entendem, nas nossas descargas de energia, em busca de encontrar melhores soluções o desatendimento a nós mesmos sobre esses rings, essas áreas, esses bailes, né, essas desintimidações com nós, para ver e tentar fazer de conta que, né, de conta de grama, para ver o quanto a gente precisa ou não, para a gente para com esses, se reagir e estar sobre né, ou complementar da forma que é desescalada nesse pesologia, para não virar fundamento de psicologia, né? Virar aquela fagulhinha e aquele pizinho ali, ó, que quando acendido vai ficar rodando, ó. Sabia que a circunferência π, a fórmula de uma circunferência, fórmula da circunferência, acho que é π, 2πr, né? Então se você faz 2πr, psicologia nas suas reações, que é esses caras que fica tentando pegar elétron da gente, demanda, você meio que fica rodando eles aqui, ó, desenfilmando eles na sua cabeça e voltando no tempo e tentando fazer um arquétipo de complexo desintegrado sobre poderes e várias formas de poderes que desescalam, principalmente essas escalas aqui, ó, bem e mal, bom e ruim, complemento ou não complemento, reagido ou não reagido, 2 para 1 ou 2 para expoente, né? E aí você vira essas massas aí que desentalham validade, uma vez que a gente não tem essas questões de validade, né? Só que as pessoas elas buscam por ressentir padrões, validade em nós, para poder nos zoar, né? Para poder nos fermentar, nos utilizar. E aí isso é muito aí nessa playlist a gente está, né, a gente está decompondo muito bem essas ordenais, essas peças de letras que desquantificarem a partir de sílabas, anotações em palavras que ressentem por vibrar em vários trajetos de dissonoração. E cuidando dessa ambição, a gente vai meio que desfundando uma credibilidade muito mais aderida, né, sobre esse conhecimento que é periódico e faz realmente as reações, né, que as matérias desenvolvem, e os profissionais estão o tempo todo lidando com elas. Até mesmo esses profissionais que disfarçam amizades, né, ou
ou desrevela amizade, ou são até mesmo caros para nós, dependendo da gestão que eles se colocam encamadados. Bom, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo então, sem mais delongas. Um abraço a todos e fui!